Bom dia, boa tarde, boa noite, Tavuana. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de português. Professor David aqui. Hoje vamos fazer a revisão dos conteúdos da nossa prova, segunda prova do primeiro semestre de 2021. Espero que vocês estejam bem. Bem, corrigimos já as outras provas e a maioria deram notas muito boas. Estamos muito felizes por isso e esperamos que vocês tenham o mesmo desempenho nessa segunda prova, tá? Todos os conteúdos da prova, eles foram baseados no que nós estudamos em aula, portanto, acredito que vocês não terão nenhuma dificuldade quanto a isso, que vocês conseguirão realizar a prova sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, tá? Então, a prova ela vai funcionar da mesma forma, mesmo modelo, dividida em 3 tópicos: a gramática, interpretação textual e gêneros textuais, tá bom? Sendo 5 questões de gramática, 3 de interpretação e 2 de gêneros. Então, não haverá muita dificuldade na questão da realização da prova, considerando que será da mesma forma que anteriormente. A única diferença é que nós teremos uma proposta textual ao final. Bom, ao final da prova, vocês terão uma proposta textual. Essa proposta textual vocês deverão entregar também na prova, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma revisão dos conteúdos que serão abordados nesta prova. Bom, primeiro aí nós temos aí, na parte de gramática, vou explicitar os conteúdos aqui para vocês. Antes de eu colocar, vou colocar primeiramente o cabeçalho da escola, para que então a gente possa dar continuidade à nossa aula, tá bom? Vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui. Pronto, pessoal. Então, vamos lá realizar a revisão dos conteúdos da nossa prova, tá? Então, como vocês sabem, a prova será dividida em gramática, interpretação e gêneros textuais. Gramática, interpretação textual e gêneros textuais. Assim será feita a divisão da nossa prova. Vamos começar com a prova de gramática. Vamos iniciar com a prova de gramática. Na prova de gramática, pessoal, nós trabalharemos os seguintes tópicos. Vamos falar sobre a questão da transitividade verbal. Transitividade verbal. Vamos falar sobre os tipos de verbos. E sobre as vozes verbais, tá? Esse será um conteúdo da nossa prova. Transitividade verbal, tipos de verbo e vozes verbais. Lembrando que essa é apenas a prova de gramática, tá, pessoal? Apenas a prova de gramática. Já temos aí a prova de interpretação e de gêneros. Então, transitividade verbal, tipos de verbo e vozes verbais. Então, vamos lá. Vamos iniciar falando sobre a transitividade verbal. Aqui,
transitividade verbal. Professor, o que é a transitividade verbal? Foi um assunto que nós abordamos em sala, e ao qual demos muita ênfase, né? Demos muita ênfase à questão da transitividade verbal. O que é em si a transitividade verbal, pessoal? A transitividade verbal, pessoal, é aquela possibilidade do verbo precisar ou não de um complemento, tá bom? Aí a gente tem, na transitividade verbal, a gente tem os verbos transitivos, por exemplo, tá? São as classificações que os verbos recebem de acordo com a quantidade de complementos, que também são chamados de objetos, que eles recebem. Então, se um verbo, por exemplo, recebe um complemento, se ele precisa de um complemento, ele é chamado de verbo transitivo. Tá? Se o verbo ele não precisa de nenhum complemento, então ele é chamado de verbo intransitivo. Tá bom? Tudo vai depender da quantidade de objeto, de complemento que ele recebe. Professor, qual é um exemplo de um verbo transitivo? Exemplos de verbos transitivos, pessoal, nós temos aí, por exemplo, o verbo comer. Né? Ele comeu o quê? Ele comeu uma lasanha. Ele comeu uma lasanha inteira. Então, a gente tem aí o verbo comer, o verbo transitivo, e temos aí uma lasanha, que é o complemento, que é o objeto. Tá? Então, é um verbo que precisa de complemento. Outro exemplo, pessoal, é o verbo fazer. Né? Você fez o quê? Né? Eu fiz o dever. Então, a gente tem aqui o verbo fazer, transitivo, e o complemento, o dever, né? Que é o complemento do verbo fazer. Então, como vocês conseguem perceber, pessoal, alguns verbos, eles precisam de complemento para terminar, completar o seu significado, tá bom? E esse complemento, ele é necessário para completar o significado do verbo. Por isso, eles são verbos transitivos. Verbos intransitivos, eles não precisam de nenhum complemento, porque eles, por si só, já estão completos. Qual é um exemplo desse verbo, professor? A gente tem, por exemplo, o verbo correr, tá? O verbo correr, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, porque ele, por si só, ele já está completo. Bom, qual o exemplo, professor, desse verbo aí intransitivo? A gente tem, por exemplo, correr, eu corri. Né? Eu corri rápido. Ele não precisa de um complemento. Veja que só o verbo correr, ele já por si só, ele já é completo. Esse rápido aqui, pessoal, não é um complemento não, viu? É válido lembrar que rápido não é um complemento, isso é um advérbio, tá bom? Tanto é que se eu apagar, ó, ainda assim o verbo correr, ele fica completo. Ele dá uma ideia completa, tá bom? Então, o verbo correr aí, ele está completo. Beleza? Então, intransitivo, eu corri, como vocês conseguem perceber aí, tá bom? Muito bem. Aí agora nós temos os verbos bitransitivos. Verbos bitransitivos são aqueles verbos que precisam de dois complementos, tá bom? Por exemplo, o verbo levar, né? Ele me levou ao shopping. Então, a gente tem aí o verbo levar, que tem um primeiro complemento. O primeiro complemento é me, e o segundo complemento é o shopping. Tá? É um verbo que precisa de dois complementos. Se eu colocar ele me levou aonde? Eu preciso completar o significado desse verbo. Ele me levou ao shopping. Portanto, shopping aqui é um complemento. É um complemento, tá bom? E aí temos aí o verbo levar, que é um verbo intransitivo, tá bom? Muito bem. Temos também aí os verbos de ligação, tá? Os verbos de ligação, pessoal, são aqueles verbos que eles servem apenas para descrever o sujeito, ligá-lo ao adjetivo, tá bom? Por exemplo, a gente tem aí o verbo ser, né? Por exemplo, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Então, esse é aqui, ele está ligando o sujeito ao, nesse caso aqui, é o substantivo. Também é possível, tá? Ele é legal. Também, ó, ligando aqui o ele junto ao legal. Então, é um verbo de ligação, como vocês conseguem perceber, tá?
Muito bem, então aqui estão as classificações dos verbos. Lembrando que os verbos transitivos, eles ainda recebem duas subclassificações: transitivo direto e transitivo indireto. Qual é a diferença, professor? Os verbos transitivos diretos, eles não precisam de preposição. Eles já estão completos sozinhos, tá? Não precisam de preposição. Por exemplo, o verbo fazer mesmo, ele é um verbo transitivo direto, pois ele não precisa de preposição junto ao complemento. Já os verbos precisam de preposição junto ao complemento. Já os verbos transitivos indiretos, pessoal, eles precisam de uma preposição junto ao complemento, tá? Eles precisam de uma preposição junto ao complemento. Como assim, professor? Precisa de preposição junto a um complemento. Exemplo, pessoal, a gente tem aí o verbo, vamos ver aqui, morar. Ele mora em Olinda. Ele mora em. Então, o verbo morar, ele precisa do complemento, que é Olinda, né? Que é onde você mora. E ele também precisa da preposição em. Sem essa preposição em, ele está incompleto. Ele precisa dessa preposição para completar o seu significado. Então, ele mora em Olinda. Então, é um exemplo de um verbo transitivo indireto. Tá bom? Ele mora em Olinda. Eu fiz. Pronto. Então, aí está a revisão da transitividade verbal. Agora a gente vai, pessoal, passar para as vozes verbais. Tá bom? Vamos ver agora as vozes verbais. Então, as vozes verbais são as construções das orações. Tá? A gente sabe aí que nós temos a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Cada uma utiliza uma construção, uma oração, uma estrutura diferente, tá bom? Por exemplo, aí na voz passiva, a gente enfatiza. Pronto. Na voz ativa, nós enfatizamos o sujeito, tá bom? E a estrutura é a seguinte: sujeito mais verbo mais predicado. Sujeito mais verbo mais predicado. Na voz passiva, nós enfatizamos o complemento. E a estrutura é complemento mais verbo auxiliar mais verbo principal mais predicado. Tá bom? E na voz reflexiva, a ação se volta para o sujeito. Tá? E a estrutura é sujeito mais se, que é o pronome passivo, mais verbo. Pronto. Vamos iniciar com a voz ativa. Pessoal, na voz ativa, preste atenção aí. Na voz ativa, a ordem é normal. Sujeito, verbo, predicado. A gente enfatiza o sujeito. Exemplo. Ana comprou um novo carro. Ana comprou um novo carro. Então, a gente tem aí, ó, sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, predicado. Estamos aqui enfatizando Ana. Quando a gente vai para a voz passiva, vai acontecer aí uma inversão. O complemento, ele vai tomar o lugar do sujeito.
vão inverter meio que inverter as posições, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Ao invés de ficar, Ana comprou um novo carro, como é que vai ser? Vamos lá. Vai ser agora complemento, verbo auxiliar, verbo principal mais o predicado. Então, ó, vai ficar um novo carro, que é o complemento, foi comprado por Ana. Aí a gente tem aí, ó, complemento, um novo carro. Verbo auxiliar foi o verbo principal comprado e esse por Ana aqui que é o sujeito. Tá? Veja que houve aqui uma inversão na frase. É isso que vai na oração. É isso que vai acontecer com a voz passiva. Aqui a gente vai enfatizar o complemento. A gente está enfatizando o carro aqui, ó. Eu não quero saber quem foi que comprou. Eu quero saber o que foi que compraram. Tá? Eu quero saber o que foi que eles compraram. Então, por isso a gente começa a utilizar a voz passiva. Tá? Porque na voz passiva nós conseguimos enfatizar o complemento. Tá bom? A gente consegue enfatizar o objeto. E o sujeito, ele é opcional. Você pode falar por quem foi que comprou ou não, né? Você pode dizer um novo carro foi comprado por Ana ou um novo carro foi comprado. Fica a seu critério, tá? Okay, isso aí é a voz passiva, beleza? E agora na voz reflexiva, pessoal. Na realidade, na voz reflexiva, a ação ela se volta para o sujeito. É como se o sujeito, ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele também recebe a ação. Isso mesmo, ele pratica a ação e ele também recebe a ação. Então a gente tem, por exemplo, vamos lá, Maria se amou. Maria se amou. Então a gente tem um exemplo da voz reflexiva. Maria se amou. A gente tem aqui o pronome se, né, dizendo que a ação voltou para ela mesma. Maria se amou. Professor, eu poderia colocar esse se depois do verbo amar? Pode. Maria amou-se. É possível também você fazer isso, tá? Fica aí a seu critério. Maria amou-se ou Maria se amou. Tá bom, pessoal? Então, ó, aí estão as vozes verbais para vocês, como vocês podem perceber, tá? São muito úteis para o nosso dia a dia. Coloquem todas as anotações no caderno de vocês, porque elas serão muito úteis para a prova. Tá? Estudem aí para essa prova com esses assuntos. Vamos ver se falta mais algum aqui. Os tipos de verbos, eles já estão incluídos aí na questão da transitividade verbal. Tá? Então, finalizamos aqui. Ó, só para a gente fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu. A transitividade verbal é a possibilidade do verbo precisar de um complemento. Aí a gente tem aí transitivo, verbo transitivo, direto e indireto. Intransitivo, bitransitivo e verbo de ligação. São todos os verbos que nós temos aí na língua portuguesa, os tipos de verbos, né? Transitivo direto não precisa de preposição junto ao complemento. Transitivo direto precisa de uma preposição junto ao complemento. Intransitivo, ele não precisa de nenhum complemento, tá? Ele por si só já está completo. Bitransitivo precisa de 2 complementos ou mais. E verbo de ligação é aquele verbo que ele só serve para ligar o sujeito ao seu predicado. Bom? Muito bem, pessoal. Então, finalizamos aqui a nossa revisão. Eu espero que vocês consigam ótimas notas. Tá bom? Como eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Estudem bastante. No dia da prova, não realizem consulta, tentem fazer sem consultar o caderno, sem consultar qualquer outro,
material. Tá, gente? Eu vou dar um minuto para vocês copiarem aí essa anotação e a outra anotação, né? Que são sobre as vozes verbais. Passem para o caderno de vocês. Eu sei que vocês já devem ter, porque nós já vimos esse assunto em sala. Isso é apenas uma revisão. Mas caso tenha alguma informação aí que foi relevante para vocês, vocês podem anotar no caderno de vocês. Eu acho válido, eu acho que isso pode ajudar vocês quando vocês estiverem perto de fazer a prova. Tá bom, gente? Então, um minuto para vocês copiarem essa primeira parte, depois a outra. E, claro, desejo a todos vocês uma ótima prova. Com certeza vocês vão tirar ótimas notas, tá? Estudem bastante, claro, com certeza. E boa prova para vocês. Qualquer dúvida, nós, professores, estamos à disposição no WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? As questões das provas estão bem claras e objetivas, é só fazer da mesma forma que vocês fizeram a primeira, tá bom? Então, um minutinho para vocês copiarem aí, em seguida eu volto aqui para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Ok, pessoal, então, boa prova para vocês e nos vemos na semana que vem. Não, perdão, próxima aula, né? Amanhã a gente vai fazer a revisão de interpretação e de gêneros textuais. Uma revisão bem básica, bem rápida, mais simples do que essa, considerando que os conteúdos são de interpretação textual. Então, não tem muito que a gente ver, apenas trabalhar e dar algumas dicas para vocês sobre isso, tá bom? Então, fiquem na paz, boa semana para vocês, boas provas e até a nossa próxima aula. Tchau, gente, até a próxima.